nós estamos hoje em relação a esse mundo, como que nós estamos lidando com as coisas desse mundo, né? Às vezes tenho percebido como que nós estamos tão acelerados, né? Nós estamos numa era de que você é cobrado a todo instante que você tem que produzir algo, que você tem que ser alguém, que você tem que fazer algo. É uma exigência em cima das pessoas, e isso tem começado tão cedo, até na vida dos nossos pequenos, né, das nossas crianças. Há uma cobrança deles decidirem o que querem ser muito cedo, há uma cobrança, o que você quer fazer quando você acabar o ensino médio, né, em que você quer se formar, é uma cobrança em cima deles, e nós também, adultos, né, de produzirmos o tempo todo. Mas isso é um contexto do mundo, isso é um contexto de como andam as coisas no mundo. Né? Essa era da tecnologia facilitou muitas coisas, ao mesmo tempo trouxe para nós um senso de muitas atividades. Nós temos que produzir, nós temos que ser acelerados. Se nós não fizermos isso, nós acabamos ficando para trás, nós acabamos ficando sem a compreensão do que está acontecendo ao nosso redor, né? Então, nos é cobrado muito isso. E aqui, nessa passagem de Marta, eu aprendo muito quando Jesus ele conversa com essa mulher exatamente sobre isso, né? E aí nós vamos entrar no texto aqui que diz, né, Lucas 10, do 38 ao 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Disse-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha que passagem que nós temos tantas coisas para aprender. Aqui é Jesus chegando, né, na casa de Marta e Maria, e eu gosto muito de pensar no nosso dia a dia, nos colocando no lugar de Marta. Imagina aí, Jesus andava com os 12 discípulos e também em muitos lugares Jesus chega não somente com os 12 discípulos, também vem as famílias, vem as pessoas que serviam eles, né, diariamente ali. Não era somente os 13, né, Jesus mais os 12. Tinham mais pessoas envolvidas nessa comitiva, né, vamos dizer assim, nesse grupo que estava evangelizando aí com Jesus. Então aqui nós vamos imaginar nós no lugar de Marta. Imagina chegando 13 pessoas para mais na nossa casa, né? Sem nós termos nos organizado, porque naquela época não tinha como você enviar uma mensagem falando, tô indo, né? Chegando essas pessoas na sua casa, como que você iria recebê-las? Como que você iria atender essas pessoas na sua casa? Porque são 13 pessoas, né? E aí a gente pensa assim, poxa, mas Marta, ela ficou ali correndo, ficou ali, né, não se preocupou em fazer como Maria, de sentar para ouvir, né, a palavra. Pensando no coração de Marta, de ser hospitaleiro, nós precisamos avaliar que Marta, ela era uma boa hospitaleira. Não por Maria ter sentado não ser, não é isso. Mas Marta, ela estava preocupada, sim, com as coisas da casa, como ela iria servir, né? Se você pega ali João 12, no verso 1 e 2, quando Jesus está chegando ali, Jesus em Betânia, o texto diz assim, ó, João 12, o verso 1 e 2 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia
enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Olha Marta servindo ali novamente. Olha Marta ali se prontificando no serviço, né, aqui. E aqui o que a gente observa? Como que nós estamos para receber as pessoas em casa? Será que nós ficaríamos igual Marta? Será que nós ficaríamos inquietas, preocupadas, né? Como que estava essa casa também para Marta ficar tão preocupada assim, né? Ao ponto de deixar de sentar para aprender com Jesus, para estar preocupada com o serviço. O problema de Marta não foi Marta se preocupar com a casa, com a refeição das pessoas. O problema de Marta é quando o serviço ao Senhor se tornou para ela mais importante do que o sentar para aprender com o Senhor. E hoje, nessa era acelerada que nós estamos, nós nos pegamos muitas vezes dessa forma. Ao invés de eu estar sentada, ouvindo, me concentrando na palavra, ao invés de eu estar buscando ouvir do Senhor, estar em oração, ao invés de eu estar no meu momento de quietude para que eu consiga me conectar, né, com o que o Senhor quer falar para mim, com o que o Senhor quer trazer para mim, nós estamos preocupadas e inquietas com a casa, com as refeições, com as contas, com o casamento, com os filhos. Nós estamos inquietas demais, preocupadas demais. Estamos nos preocupando com coisas que nós nem sabemos como que elas se darão. E se darão. Então aqui Marta nos ensina, né, é algo importante. Claro que nós devemos ter a nossa casa, as nossas coisas controladas, disciplinadas. Agora são 8h44. Até esse momento eu acredito que muitas de nós fizemos muitas coisas. Eu mesmo já fiz algumas coisas antes de vir para cá, para ter esse momento na palavra com o Senhor e com vocês. Mas o que nós precisamos pensar é, esse momento das ocupações, das inquietações, será que está roubando de mim o estar com o Senhor? Será que está tirando de mim esse desejo, essa necessidade de estar sentado com o Senhor e ouvindo da palavra? Então nós precisamos pensar bastante sobre isso. Nós precisamos alinhar o nosso dia a dia. Nós estamos ocupadas com muito serviço. E uma das coisas que nós temos visto é o adoecimento emocional. Nós estamos trabalhando demais, fazendo muitas coisas no nosso dia a dia, muito ocupadas com muitas coisas. Estamos esquecendo até de cuidar de nós mesmas. Esquecendo de cuidar da nossa mente, esquecendo de policiar a nossa mente e pensar em que nós estamos colocando a nossa mente, o que está entrando na nossa cabeça. O que nós estamos ouvindo? O que os nossos olhos estão vendo? Essa era digital, ela é muito importante, ela é muito boa, porque isso nos faz estar cada vez mais aprendendo, estar conectados de certa forma, né? Mas o que nós precisamos pensar? Nós temos que ter um equilíbrio. Não é não fazer, é fazer com equilíbrio. É tão interessante quando o texto aqui deixa claro, Marta, porém, enquanto Maria estava sentada ouvindo a palavra, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Todas nós temos muito serviço para fazer durante o dia. Temos muitas ocupações durante o dia. A questão é, qual é a nossa prioridade hoje? Qual que é a minha prioridade hoje? Qual que é a nossa prioridade de estar sentado para aprender ou para falar com o Senhor, para me derramar na presença do Senhor, ou servindo o Senhor, ou fazendo o tempo todo? Uma das coisas que nós precisamos pensar, como líderes religiosos, como pastores, a gente precisa pensar muito nessa questão do trabalho, que às vezes a gente se pega fazendo muitas coisas para o Senhor, servindo a igreja, servindo os irmãos. Esse é o nosso dever, a gente deve sim servir, devemos sim fazer o que nós fomos chamados para fazer. Mas isso não pode ser mais importante do que o nosso tempo com o Senhor Jesus. Isso não pode ser mais prioridade para nós.
porque quem vai nos curar das nossas dores, quem vai aliviar os nossos dias, quem vai trazer para nós essa quietude, essa paz. O Senhor Jesus fala, lancem sobre mim toda a sua ansiedade. Lancem sobre Ele toda a ansiedade e Ele cuidará de vós. Quem vai trazer essa quietude para a nossa alma é o Senhor Jesus. Então, assim, hoje nós precisamos cuidar para nós não estarmos servindo mais a noiva do que ouvindo o noivo. Precisamos manter um equilíbrio de como que anda o meu tempo devocional. Como eu atendo durante o dia, né, nos períodos da tarde, como eu tenho muitas pessoas, né, algumas pessoas para ministrar durante o dia, o que acontece? Às vezes eu me pego estudando mais para ministrar do que estudando para mim mesma. E eu confesso para vocês que isso é algo que todo líder passa por isso. Todo mundo que discipula, todas as pessoas que cuidam umas das outras, elas correm esse risco. E nós que precisamos manter esse equilíbrio. Opa, e aí? Né? Como que eu estou dando algo que eu não recebi? Não posso. Eu preciso priorizar os meus momentos com Deus. Eu preciso, antes de estar aqui com vocês nas lives, eu preciso ter estado com o Senhor. Não tem como eu derramar do que eu não tenho. Não tem como eu falar do que eu não sei, do que eu ainda não ouvi do Senhor Jesus. Então, esse é um problema que, muitos casos, né, a gente até vê em muitos lugares, né, líderes religiosos cuidando tanto, zelando tanto pelas ovelhas, mas deixando tão, de certa forma, tão livre, deixando tão vulnerável as suas próprias famílias. Esposas de pastores tão vulneráveis, filhos de pastores tão vulneráveis, esposas de líderes, filhos de líderes, familiares, pais, tios, irmãos, famílias tão vulneráveis. O zelo muito grande para o serviço, eu preciso servir, eu preciso fazer. Eu sempre falo, o fazer é consequência do ser. Quem eu sou em Cristo me fará fazer coisas para Cristo e manter esse equilíbrio. Então nós precisamos olhar para esse texto e aprender com isso. Marta estava muito ocupada com muito serviço. E nós, né, em casa, nós temos realmente muitas coisas para fazer. Se nós não dermos aquele tempo, não, agora eu vou sentar e vou descansar, ou agora eu vou fazer uma caminhada, agora eu vou fazer o meu exercício na academia. Se nós não priorizarmos isso, nós vamos nos acostumar, né? Nós vamos nos acostumar a ficarmos ocupadas. E quando precisarmos parar, a gente vai adoecer. Isso, né? Muitas vezes não precisa nem esperar ter que parar para adoecer. Já está doente, com tantas ocupações. Eu tenho estudado sobre a síndrome do pensamento acelerado. Não sei se vocês já ouviram falar, mas isso é algo muito sério, é algo muito grave. Quantas doenças emocionais que a gente tem visto nessa era, nesse século, né? Quanto mais o homem se aproxima da tecnologia, quanto mais o homem descobre as coisas, mais adoecido nós ficamos. Porque a nossa mente, ela acaba chegando num momento onde ela não consegue processar as coisas e filtrar as coisas. Fica acelerada a nossa mente. A gente fica com aquele ligado, né, 24 horas ali. Não sei vocês, mas às vezes pode fazer esse teste, né? Se você estuda muito durante o dia ou você teve muitas ocupações durante o dia, teve que trabalhar muito a mente, quando você deita, às vezes é demorado um pouco para você relaxar. O teu corpo relaxa, mas a tua mente continua trabalhando como se você ainda estivesse se movimentando, né? E isso é um perigo para nós. Nós precisamos dar esse tempo para nossa mente, precisamos dar esse tempo para parar, para relaxar, para deixar com que a nossa mente desacelere. Nós precisamos aprender a desacelerar. É essa questão aqui que Jesus está trazendo para Marta. Marta, você está muito preocupada e inquieta.
com tantas coisas. E olha que lindo quando Jesus diz, todavia apenas uma é necessária. E o que era necessário aqui? O que Jesus estava falando para ela? Do que Jesus estava falando? Do ouvir a palavra dele. Jesus fala, Maria escolheu a boa parte. Essa boa parte que Jesus está falando é o sentar para ouvir, é o sentar para aprender. Quando no verso 39 diz, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Se nós pararmos para pensar, nós tiramos pouco tempo para ouvir da palavra do Senhor, para aprender mais da palavra do Senhor. Nós temos muitas atividades. Eu mesmo, se eu não cuidar, minha agenda é cheia o tempo todo, a semana inteira, né? E eu acredito que é assim com todos nós. Porque nós temos, sim, muitas ocupações, muitos serviços, muitas coisas para fazer, né? Como eu falei, a gente acaba ficando acelerado, igual o mundo vai impondo e a gente tem que fazer e tem que... Nós precisamos aprender a priorizar a boa parte, a escolher a boa parte. E é isso aqui que Jesus vem falando, é isso aqui que Jesus vem nos ensinando. E hoje eu quero, assim, até mostrar para vocês, tem um outro texto também, onde em João 11, no verso 21 ao 27, é muito lindo quando Jesus, se vocês puderem abrir, se vocês não tiverem aí como abrir agora, não tem problema, eu vou ler para vocês aqui, tá? João 11, do 21 ao 27, diz assim, ó. Aqui, queridas, é quando Lázaro morre, que é o irmão de Marta e Maria, né? Então, aqui é Jesus confortando as irmãs de Lázaro. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, Marta foi encontrar Jesus, mas Maria ficou em casa. Olha que interessante. Na passagem lá que nós acabamos de ler em Lucas, Marta recebe e fica naquela preocupação toda, correndo atrás das coisas e ainda quer questionar Jesus. Ela, ao invés de chamar Marta, né, no cantinho e chamar ali para ajudar, ela questiona Jesus, Senhor, pede que ela venha me ajudar, né? Marta ali estava inquieta. Aqui, olha que lindo, Marta vai ao encontro de Jesus. Marta entendeu a lição que Jesus deu nela aqui, de escolher a boa parte. Então, Marta estava aflita com a morte do seu irmão. Quando ela vê Jesus, que Jesus amava, o texto é muito claro quando diz que Jesus amava esses três irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Jesus amava essa família. Jesus, não era toda vez que Jesus saía da cidade dele, que ele voltava para lá. Muitas vezes Jesus ficava na casa dessa família, em Betânia, na casa desses três irmãos, né? E aqui é tão lindo, gente, essa passagem que quando Jesus sabe que Lázaro morre, né, Jesus chora. Eu gosto muito, quando eu falo das emoções, eu gosto muito de lembrar desse texto, que Jesus tinha emoções, né? Mas aqui não está no contexto, vamos aqui voltar para o texto, né? Então aqui o que acontece? Marta vai ao encontro de Jesus e ela diz a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela sabia do poder que Jesus tinha. Só que aqui podemos entender que Marta ainda não tinha essa familiaridade com Jesus. Talvez por isso ela não conhecia o poder dele. A necessidade que ela tinha de ficar sentada. Porém, Maria já sabia, né? Aí nós vimos aqui, ó, no 22. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus pergunta para Marta. E olha a resposta dela. Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Olha que lindo, gente. Marta entendeu que a cura dela estava vindo. Que Jesus era quem ia tirar dela aquela dor, que Jesus era que ia tirar dela aquela inquietação, porque Jesus já havia tirado isso dela. Olha que forte quando nós entendemos, quando nós
compreendemos o poder de Jesus. Aqui Marta foi até Jesus. Aqui Marta recorreu a Jesus. Né? E é tão bonito quando a gente vê essa conversa entre eles. Né? É tão bonito quando a gente vê eles conversando, né? E ela declarando a sua fé. Sim, Jesus, eu creio, eu tenho crido que tu és o Cristo. Marta conhecia, Marta sabia quem ele era. Isso é maravilhoso. Então aqui Marta nos traz o exemplo de que ela tinha aprendido o que era realmente necessário. No texto de Lucas a gente vê uma Marta ocupada, uma Marta cansada com muito serviço, para ela chegar ao ponto de falar com Jesus dessa forma: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Aqui ela questiona Jesus, ela reclama com Jesus. Ela quer mandar em Jesus, né, gente? Ela quer ensinar Jesus aqui e Jesus traz para ela um grande ensinamento. É tão interessante isso, gente, é tão forte quando nós paramos para pensar nisso. Eu sei que nós estamos num mundo onde nós temos sim que produzir. Claro, nós temos que produzir, mas nós precisamos cuidar com essa produção. O que tem nos sido cobrado? O que as pessoas estão cobrando de nós? O que as pessoas estão exigindo de nós? Podemos dar? Será que esse se doar para as pessoas não está te adoecendo? Será que essa ocupação na mente, tantas pessoas que hoje trabalham em 2, 3 empregos, claro, gente, nós entendemos o momento em que nós estamos, né? Nós entendemos a necessidade que o mundo tem hoje, financeira, a crise econômica, nós entendemos, eu entendo tudo isso. Mas, quantos de vocês que já trabalharam, estudaram, fizeram a coisa acontecer, só que no final de tudo isso, de alguma forma vocês estavam frustrados, de alguma forma adoecidos, cansados, sem ter fôlego para desfrutar do que Deus deu, para desfrutar de tudo que conquistou. E é isso aqui que Jesus vem nos ensinando. Qual é a boa parte? Nós precisamos entender isso. Qual é a boa parte? Qual a boa parte que eu tenho que desfrutar? Eu preciso entender, escolher essa boa parte. Ninguém vai fazer isso por nós. É nós mesmos. É nós que temos que pensar o que eu preciso tirar da minha agenda. Chegou uma época da minha vida que eu tive que fazer isso. Tirei pessoas da minha agenda. Tirei coisas da minha agenda. Isso é saudável, tá, gente? Não se escandalize, não. Não fiquem, mas ela, né? Como assim? Excluindo pessoas, sim. Tirei algumas pessoas da minha vida. Tirei, porque não tinha sido Deus quem tinha me dado aquelas pessoas para que eu zelasse por elas, para que eu cuidasse. Claramente eu percebi, eu senti que não era de Deus aquilo. Então, assim, tem coisas, tem pessoas que nós precisamos dar esse tempo para que nós venhamos cuidar de nós mesmos, parar e refletir mais com o que eu estou tão inquieta, com o que eu estou tão ocupada, né? E eu quero, assim, sabe, que você saia dessa live hoje pensando sobre isso. Nós estamos ainda no começo do dia, agora são 9h01, nós já estamos encerrando, mas eu quero te convidar a pensar sobre isso. Será que Jesus está precisando chegar em você e dizer, fulana, por que você está tão preocupada e inquieta? Escolha a boa parte. Qual é a boa parte? O que te importa hoje mais? O que tem te importado hoje mais? E eu quero levar você a refletir sobre isso. E isso nós precisamos fazer todos os dias, porque todos os dias nós temos ocupações. Nós sempre falamos, né? As pessoas às vezes falam, eu não tenho tempo. Nossa, as 24 horas estão curtas. Gente, pelo amor do Senhor Jesus, o Senhor não errou em fazer 24 horas, né, para nós aí. Ele não errou nisso. É nós que não sabemos administrar o nosso tempo. Não é que nós não temos tempo, nós não temos disciplina. E aí nós nos prendemos em coisas
que se você for olhar, você passa o tempo que você poderia ter investido em alguma coisa, você gasta com coisas que não vão te beneficiar. E nós, mulheres, né, precisamos nos cuidar ainda mais, que nós somos muito preocupadas com isso. Né? Eu observo aqui em casa, quando a gente vai sair, né, quem que demora mais a se arrumar? Eu, né, gente, claro. Eu e minha filha, as duas meninas da casa, as duas mulheres da casa, porque nós estamos maquiando, estamos arrumando aqui, nós estamos ali, né, mais inquietas, a gente quer sempre estar muito, né, bem visível, muito, e isso às vezes nos rouba tanto tempo de coisas tão mais preciosas. Então vamos focar hoje mais em pessoas. Em primeiro lugar, vamos focar em sentar para ouvir o Senhor. Qual é a palavra que o Senhor tem para me dizer hoje? O que o Senhor está falando com você através dessa live hoje? O que Deus quer aquietar a sua alma? Em que Ele quer aquietar a sua alma? Em que Ele quer chamar a sua atenção? Calma, você está muito preocupada. Só uma coisa é necessária. Jesus disse isso a Marta e Ele diz isso hoje para nós. Só uma coisa é necessária. Escolha a boa parte. Esta não lhe será tirada. Ninguém tira de você o poder que Deus pode dar a você. Ninguém tira de você o que Deus fala com você. O conhecimento de Deus ninguém rouba de você. Então, nós precisamos pensar, nós precisamos entender isso. Né? O que Deus está querendo de mim? O que Deus está querendo falar comigo? Tem pessoas que dizem assim, Raquel, eu oro, não consigo ouvir a voz de Deus, eu não consigo entender o que Deus está falando. E aí eu pergunto, querida, mas você está ficando em silêncio? Como assim? Mas eu estou orando. Eu falei, mas a oração é um diálogo com Deus, é uma conversa. E às vezes só nós falamos nessa conversa, ainda mais nós mulheres, né? Gostamos muito de falar. Será que Deus não está falando? E você está tão ocupada, falando tanto, tão preocupada, tão inquieta, que você não está conseguindo ouvir a voz de Deus. Então nós precisamos pensar sobre isso. Amém, minhas queridas? Quero agradecer a presença de todas vocês que entraram aqui. Daiana, Regi, Aline, Flávia, Ana, muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus continue falando ao coração de cada uma de nós durante esse tempo. Que Deus continue ministrando ao seu coração. Eu quero convidar você agora, quando a gente desligar essa live aqui, eu quero convidar você a desligar esse celular ou esse aparelho que você esteja usando aí e tenha um tempo com o Senhor, você e Ele. Aqui Ele estava falando conosco em grupo, né? Deixa Deus falar com você aí no individual. Em nome de Jesus, que a presença dEle seja real nesse lugar onde você está. E que você consiga receber dEle o que Ele quer falar. Que você consiga estar atenta à voz dEle, ao que Ele quer dizer para você. Amém? Deus abençoe. Tenham um dia abençoado na presença do Senhor Jesus, guardado pelo seu Santo Espírito, cheio de saúde, cheio de cuidados do Senhor. Tá bom? E lembrem, vocês são preciosas para o Senhor. Vamos desacelerar e parar para escolher a boa parte. Isso sim é necessário para os nossos dias, para a nossa vida. Amém? Grande beijo. Deus abençoe, queridas.